pessoal, estamos começando mais um podcast Max Tá On, podcast que leva até você informações sobre a atuação parlamentar, social do deputado Max Russi. Anny, contigo. E nesse período, oi pessoal, e nesse período aqui nós vamos estar trazendo convidados, né? E hoje com a gente aqui o deputado Allan Kardec, seja bem-vindo, Allan, e ele que também é candidato a deputado federal. Na minha frente, o deputado Max, que dispensa apresentações. Toquem, Max. Aqui com a gente. Fazer igual, hein, Zé? E o assunto de hoje, né, para vocês ficarem por dentro, é o desenvolvimento social em bairros menos favorecidos, né? O Allan e o Max, que tem já esse trabalho nessa área. Então, já para começar, eu queria que vocês falassem um pouco, você, Allan, que é o nosso convidado hoje aqui, o seu trabalho em bairros, né? Você tem todo um histórico com o esporte? Sim, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos girar em vários horários esse podcast. Dizer que é uma alegria estar aqui com você, Max, a equipe, Zé e Anny. Eu venho da formação da área do lazer, da área social, da área do esporte. Eu coloco a comida no prato da minha família há mais de 20 anos trabalhando com isso, Max. Trabalhando com o esporte lazer, com o esporte participativo, com o esporte educacional, com as áreas culturais. Então tem muita coisa que a gente pode falar. O deputado Max tem essa pegada do social, tem essa pegada de ajudar as associações, as comunidades. E nada mais legal que você unir a comunidade em torno, obviamente, da alimentação. O Max tem trabalhado muito com os sopões, com o processo também de profissionalização das pessoas mais carentes. A gente juntar isso com o esporte e lazer. Como diz a música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer diversão e arte também. Então essa pegada hoje vai ser muito legal. Acompanhe a gente aqui no podcast. Max, como que a Assembleia tem feito aí para ajudar justamente essa questão do esporte, da criançada, dos adolescentes aqui no Mato Grosso? O bom, cumprimentar o Zé, a Anny, Allan, o bom desse podcast é ter convidado o Allan, né? O Allan é uma referência aí na área do esporte, realmente um dos quadros mais preparados aí, foi secretário, fez uma atuação bastante bacana na área e esse debate é muito bom, né, Zé? A gente precisa fazer com que essas ações de esporte se fortaleçam nos bairros, se fortaleçam nos municípios, consigam realmente tirar um discurso que é um discurso muito falado, tirar as crianças da rua, das drogas, envolver em projetos sociais, envolver em projetos esportivos. Então, eu acho bastante bacana e o poder público, de uma maneira geral, desde prefeitura, estado, governo federal, tem que trabalhar políticas e ações nessa direção. Ainda nesses dias, nós estivemos em Várzea Grande, né, naquele projeto do Operário de Várzea Grande. O Max também tem atuado, tivemos o judô do BOP também, que o Max ajudou bastante, a questão do futsal sem drogas de Várzea Grande e outros projetos aí relacionados ao esporte. Allan, fala pra gente qual que é o seu plano também como deputado federal, né, para essa área de esporte aqui no Mato Grosso. Zé, antes deixa eu falar também 2 grandes projetos que o deputado Max e eu estamos liderando. A Assembleia Legislativa, Max, é o único órgão que devolve recursos no final do ano quando a gente consegue economizar. E eu quero aqui parabenizar o deputado Max pela gestão desses recursos. A gente faz bem feito na Assembleia Legislativa, não falta nada para a gente lá e a gente consegue economizar, Zé. E aí a gente devolve para o executivo, e aí essa relação que a gente tem com o governo do estado faz com que a gente possa indicar onde vai ser investido esse recurso. E nós temos 2 recursos importantes investidos, um no xadrez, que é a caravana do xadrez, Max, aquele recurso que você me ajudou a descentralizar. Nós vamos entrar em 100 municípios com o xadrez. Nós vamos descentralizar essa grana vai entrar nas escolas de ensino fundamental e médio, e o xadrez é um esporte olímpico e o xadrez é um esporte intelectivo, é um esporte que você traz a criança de cadeira de roda, traz a criança que tem problema físico, que não vai para uma quadra, para um tabuleiro, e é um esporte hoje crescente. Então o deputado Max está de parabéns em ajudar a gente a levar essa grana lá para dentro. Um outro recurso importantíssimo que já está girando o estado inteiro, Zé, e fazendo uma grande revolução, é uma grana que foi para o skate. Nós estamos recuperando praças esportivas através de pequenas pistas de skate. Nós estamos levando para 40 municípios, Max, aquele recurso que a gente conseguiu destinar para a Federação de Skate. E o lance do skate, não que o xadrez não seja tão importante quanto. O xadrez é dentro das escolas. Mas o skate, Zé, é na quebrada, meu irmão. É lá no bairro. Então é um menino que não consegue muitas vezes ir para um esporte mais concorrido, como futebol, como basquete, como com vôlei, mas ele está no skate
às vezes era marginalizado, hoje não, hoje é um esporte olímpico. O Brasil tem medalha olímpica feminina no skate. A Raíssa Leal, né? A fadinha. É, a fadinha, cara. E isso nós estamos circulando nos municípios. Santo Antônio de Lavegé, Chapada dos Guimarães está inaugurando uma pista de skate. Jaciara tem compromisso com o skate também. Então, são questões concretas, Max. Aquilo que você falou, Zé, que de fato está acontecendo e está acontecendo. Então, assim, eu estou muito feliz com isso. E nós temos um grande plano na Câmara Federal para o esporte. A gente quer interligar os 141 municípios com 15 grandes centros esportivos, através das escolas de tempo integral. O Mato Grosso ele já avançou em 23 escolas militares. Tá bom, eu acho, inclusive. Tá mais que bom. E nós temos apenas 5 escolas de tempo integral vocacionadas para o esporte, Max. Nós queremos mais 10. 15 escolas, são 15 centros, diretorias regionais de ensino, são 15 regiões metropolitanas no estado de Mato Grosso. Então esses polos têm também universidades de educação física, enfermagem, nutrição. Nós queremos criar 15 centros de referência esportiva. E aí o esporte ele se dá na comunidade, na escola e nos clubes. Para isso precisa grana. Para isso precisa um deputado federal que realmente tem vocação para o esporte. Nós estamos falando de cada centro em torno de 10 milhões de reais, Max. Aí nós estamos falando de 150 milhões de reais. E nós estamos falando de um ano apenas de emendas federais. Qual será o grande legado do deputado Alan na questão da infraestrutura? Vai ser essa grana que a gente vai colocar na infraestrutura do esporte, da cultura e do lazer em 15 polos do estado. Todos os alunos envolvidos naquele polo, eles vão ter a referência de estudar naquela escola ou está próximo daquela escola. Porque um aluno, por exemplo, aqui de Santo Antônio, vai querer vir para a Escola Arena, tempo integral, 5 refeições, entra às 7 da manhã, sai às 17, 2 refeições durante o dia, 3 refeições durante a tarde, um estudo bem avançado e a ampliação do tempo de permanência dele na escola é através do esporte. Esse é meu grande sonho na condição de professor de educação física, esse é meu grande sonho na condição de ex-secretário de esporte e esse é meu grande sonho que a gente está buscando ele na condição de deputado federal. Uma coisa que é legal, né, Max, que o Alan falou aqui, é sobre o esporte ele ser inclusivo, né? Na sua visão, quais caminhos podem ser seguidos, né, para incluir mais os jovens? Porque o esporte também pode levar ao profissionalismo, né? Um aluno ele pode ir para esse lado. Debater esporte com o Alan sempre é bom porque você aprende muito, né? O Alan conhece muito, é um projeto muito bacana que ele tem vindo para Brasília defender essas construções. E parabéns, Alan. Eu acho que essas ações mudam e impactam diretamente na comunidade, na vida das pessoas, nas futuras gerações. E a gente precisa trabalhar essas ações, esses projetos. Eu tenho apoiado alguns projetos importantes na área do esporte, mas são projetos específicos. Falta realmente um planejamento, ou digamos assim, um olhar de governo, de ação de governo forte, para a gente poder integrar mais esses polos, poder melhorar a infraestrutura, valorizar o profissional. O Alan tem um projeto também das 2 aulas de educação física que já valorizam esses profissionais, precisam ser melhor olhado ainda. Eu acho que é uma construção paulatina, mas a gente tem procurado priorizar várias ações, incluindo dentro do nosso trabalho social a área do esporte. É interessante, você falou na área social, Max, tem uma lei da sua autoria que garante a acessibilidade em quadras esportivas de Mato Grosso. A inclusão, né? A inclusão precisa ser muito trabalhada aqui no estado. Como que a Assembleia e também a Câmara Federal podem trabalhar isso, João? Excelente, Zé. E é um projeto fantástico. Inclusive, nós temos 22% da população do Brasil e de Mato Grosso, obviamente, que são PCDs. Algum tipo de deficiência. Então, é muita gente, Max. Muita gente mesmo. E no esporte se torna mais crítico. Porque quando você sai do esporte lazer, de participação, você vai para o esporte de treinamento, é performance. É performance. E na performance, se você não estiver preparado para fazer a inclusão, a gente passa a ser uma área exclusiva, excludente. Ao invés de você trazer as pessoas para dentro, você vai fazer a exclusão. Então o Max está de parabéns, tem essa visão com toda a equipe do deputado Max, tem já essa pegada pelo social. E eu tenho acompanhado, inclusive, várias atividades em comunidades, Max, onde faz pequeno reparo de um campinho de futebol, faz o pequeno reparo de uma praça esportiva, uma pintura e uma iluminação. Às vezes eu percebo que você faz, inclusive,
particular, porque não dá tempo de descentralizar o recurso, montar uma emenda para você investir R$10 mil num bairro, onde você consegue colocar iluminação naquele bairro e pintar a quadra. Aquilo ali transforma a realidade do local, Max, porque a autoestima muda da galera. Eu falo isso porque você me conhece, você sabe onde eu moro lá no bairro, moro lá na comunidade. Quando você arruma uma pracinha de lazer, você bota uma iluminação, você limpa aquele espaço, parece que a galera se enche de orgulho de viver na comunidade. Então, o Max está de parabéns por isso. Zé, não é fácil a gente conseguir dar efetividade nessa lei do Max, enquanto o Estado fica mais tranquilo. Todas as quadras que estão sendo reformadas ou construídas novas agora pelo governo Mauro Mendes, já vem com acessibilidade. Banheiro, PCD, rampa de acesso, barras, então isso já está acontecendo. Mas nós temos muitos espaços que já existem e eles foram construídos numa época que não tinha preocupação com acessibilidade. E agora a gente precisa fazer esse levantamento. Quantas quadras de bairros nós temos? Isso é uma função para a MM junto com a Assembleia, Max. Nós temos 141 municípios, todo município tem pelo menos uma e tem município que tem 10. Então nós temos aí 400 quadras esportivas, campos de futebol. Parece que é algo distante da gestão pública, mas é tão relevante a gente ter esse levantamento. De repente aí fica uma ideia, Max, para que a gente no próximo mandato, você na Assembleia Legislativa e eu na Câmara, a gente organize essa pesquisa. Um observatório do esporte e lazer, um observatório do lazer nas comunidades, a gente ir para campo, contratar essa turma nos municípios e trazer o reflexo disso, para a gente ter na palma da mão, num mapa, o mapa do esporte e lazer do Estado de Mato Grosso. Tá aí uma grande ideia que o Zé, parabéns Zé, uma grande ideia. Olha, que o Zé ideia surgindo no podcast aqui, hein? Um guia, né? Vira um guia que a gente pode fazer um levantamento e bastante bacana essa ideia do Alan. Realmente nós precisamos fazer algo, dá para fazer algo nesse sentido, até para você poder melhorar os investimentos, priorizar os investimentos. Eu quero só fazer um adendo aqui na fala anterior do Alan, na economia que a Assembleia fez. Lógico que todos os deputados ajudaram e nesses 4 últimos anos aí a gente conseguiu devolver recursos importantes. E o Alan falou de 2 projetos que ele sonhava muito, trabalhou bastante, buscou no skate e no xadrez, né? Esportes olímpicos, que tem um interesse muito grande pela gurizada, pela juventude, que precisa de apoio, precisa de investimento, precisa de apoio. E a Assembleia Legislativa, com recursos que poderia ter sido gasto ali dentro, mas que não havia necessidade. E os deputados todos entenderam isso, a gente conseguiu fazer uma devolução e agora vai conseguir chegar aí praticamente todos os municípios. Todos os municípios, os 141. Com uma açãozinha descentralizada, impactando na questão do xadrez e na questão do skate. Então parabéns, Alan, e eu fico feliz da Assembleia, da gente poder ter dado essa contribuição aí e com isso avançar em 2 modalidades importantes na área do esporte. Nós vamos trazer o Max para dentro do esporte. Vai mergulhar no universo do esporte e lazer. Ele que tem... Essa imersão já tem acontecido hoje. 2 jogadores caros aqui, gente, em relação ao esporte. Praticar, eu pratico pouco. mas já fui artilheiro, já fui. Sou campeão de ping-pong, pimbolim. Então, o que você pensar aí a gente faz um pouquinho. Começou a ficar bom. Daqui a pouco vem... basquete. Ping-pong, se falar ping-pong, a galera do tênis de mesa mata a gente. Não, mas eu também sou bom no ping-pong. Sou bom no ping-pong. Ele falou também, é bom no bozó? No bozó, cacheta e sinuca. Eu tenho acompanhado também as redes sociais do Alan e eu vi ele chutando a bola. Ontem foi sacanagem no meu social media, hein? Meu amigo. Eu tenho uma batida na bola que ela bate na trave e entra, tem até o barulhinho da bola. Aí ontem eu tava em Vila Bela, Max, eu vi a gurizada jogando bola, aí eu falei, vou lá, vou brincar com aquela gurizada valendo picolé. E ele gravou tudo, aí eu dei aquela dominada que a bola vem quicando. Eu dei a dominada, a bola escapou de mim, eu bati na bola, rapaz, foi feio o trem. Foi longe, ele gravou isso. Ele gravou e soltou ainda, né? Pra todo estado aí que quiser assistir lá. Inclusive, Riquelme, passa na RH hoje, tá ligado? Passa na RH, porque... Mas a gente aprontou uma com o chefe também. Esse é o Alan, tá off, né? Esse é o Alan no off. Se você olhar, tem o chefe fazendo embaixadinha também, de calça, jeans aí, fazendo embaixadinha em sapato só. Temos que chamar o Mauro é metido a jogador. Depois eu vou contar uma curiosidade da minha história com o Max, com o Jaciara. Falar em Jaciara, Grêmio de Jaciara, Max foi presidente do Grêmio, tem uma história, inclusive, legal, dentro desse contexto esportivo. Só presidente ou jogou, Max?
Não joguei no Grêmio, joguei amador aí. Meu irmão jogou profissional, eu joguei amador. Mas sempre gostei de esporte, né? Praticar, na época de seminário. O cara que passa pelo seminário, ele aprende, ele fica bom um pouco de tudo no esporte, porque um período, dentro daquilo que até que o Alan tinha falado antes da ideia, você estuda, você tem suas obrigações religiosas, mas tem um grande espaço para você praticar esporte. Você fica praticando esporte, você está numa comunidade de muitos garotos ali. Então foi quando eu me identifiquei muito com o esporte, depois no esporte profissional com o Grêmio, para a gente dar oportunidade, fomos vice-campeão mato-grossense, então foi uma fase bacana. Aí a idade vai chegando, você vai parando e tal, e o tempo também não vai deixando, mas mais relaxamento mesmo. Mas eu gosto e incentivo bastante, porque eu acho que o esporte ajuda na educação de qualquer jovem e precisa cada vez mais ter condição, espaço e fortalecer as práticas esportivas do nosso estado. Que ano da década de 90 vocês fizeram essa final? 98? Não, foi 2002. Acho que foi 2000, 2001, 2002, até 2004 foi um Grêmio. 2005 foi um Grêmio forte. A tese do meu doutorado na Universidade Federal do Mato Grosso é a trajetória do futebol no nosso estado, do primeiro jogo, do primeira bola até os dias atuais, né? Até 2020 na realidade. E com certeza está lá na planilha essa final, e a gente trouxe também, Max, todos os artilheiros, todas as partidas. Grêmio Cacerense. Muito legal. Não é fácil você ser dirigente esportivo. Imagina de um time de futebol da sua cidade, né? Então a responsabilidade cai sobre os ombros, e mesmo tendo essa final no histórico aí, é algo que vale a pena estar no currículo, viu? Eu acho bacana que a gente falou muito sobre outras modalidades, né? A gente falou sobre skate, falou sobre o xadrez. E Cuiabá hoje está na primeira divisão, né? Continua na primeira divisão, esperamos que continue na primeira divisão. E algo que incentiva também aqui no estado. Os esportistas, temos também jogadores como Valdívia, né, que também tem projeção nacional. Incentiva a molecada também a jogar bola, incentiva a molecada também a procurar o futebol. Mas é importante falar dessas outras modalidades, né? Investir nessas outras modalidades, né, Alan? Com certeza, com certeza. Eu venho do basquete, por exemplo. Tentei no futebol, fui ala direita do banco, tentei no futsal fui melhor, atletismo, natação. Como o Max falou, uma coisa importante, a gente ter a oportunidade de conhecer todos os esportes, isso foi importante, fundamental na minha vida. E foi o basquetebol que eu me dei bem, 3 vezes campeão cuiabano, 3 vezes campeão mato-grossense, campeão brasileiro em 1995, rodamos um circuito adulto, o nosso time inteiro era sub-20, nosso time inteiro da escola técnica era sub-20, nós rodamos um circuito centro-oeste, centro-norte adulto. Então a gente tem, e muitos dos nossos atletas foram para fora, ficaram para fora, inclusive um deles, que é mais jovem que eu, foi para a seleção brasileira, é o Chilton, foi da seleção brasileira nas Olimpíadas Militares e foi profissional durante 20 anos, viveu do profissionalismo do basquetebol. Mas deixa eu contar uma história de 95, o ano que eu fui campeão brasileiro, foi meu último ano de estudantil. Eu já tinha, inclusive, terminado o curso de eletrônica na escola técnica, matriculei num dele telecomunicações, porque eu era novo, tinha 17 anos, tinha passado na universidade, mas a gente não tinha feito a matrícula ainda, eu fui para Jaciara, nos jogos em Jaciara. Acho que era o Valdizete, 95, quem que era o prefeito? 95, acho que era Celso. Foi lá que eu conheci a minha esposa, no dia do aniversário de 14 anos dela, lá jogando pela seleção cuiabana de vôlei, e eu jogando meu 3º ano já de jogos, eu já veterano, ela caloura, ela tinha 13, estava fazendo 14 anos na quadra em Jaciara, Marcos. Já contei essa história para você. Foi o basquete e o voleibol que propiciou eu conhecer a minha esposa, e hoje a gente está casado há mais de 10 anos. Ela correu de mim uns 15 anos aí, mas depois deu certo. E uma outra coisa importante para a galera de Jaciara que vai assistir esse podcast, eu já falei uma vez na Câmara Municipal, mas agora vai ficar registrado para a posteridade. Eu defendi as cores e a camisa de Jaciara durante 3 anos consecutivos depois desses Jogos 95. Eu fui cestinha da final daqueles Jogos, inclusive eu estou pedindo para minha equipe pegar a súmula. Tem gente que não acredita. Pegar a súmula daquela final, nós fizemos a final contra Rondonópolis e ganhamos aquela final. Eu fui cestinha da final, 5 bolas de 3 pontos, e foi sensacional. Tanto é que no outro ano, o time de Jaciara contratou o Marquinhos, que era o nosso armador, o Wagner Boi, o nosso pivô, e eu para jogar por Jaciara, e a Melissa do vôlei,
que trabalha hoje na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A Melissa era a melhor jogadora de vôlei do estado de Mato Grosso. Contratou no sentido assim, vem jogar para Jaciara. Obviamente não pagava a gente, nós não éramos profissionais, mas nós ficávamos em hotel, Max. Hotel, café da manhã, hospedagem, ônibus. E aí nós fomos para uns jogos do Vale. Era o Vale e a parte sul. Fizemos o primeiro ano, fizemos uma semifinal contra a Primavera e perdemos essa semifinal, mas foi a primeira vez que nós fizemos um terceiro e quarto, nós de Jaciara, e ficamos em terceiro lugar. Em 97, repetiu de novo, nós fizemos final com Rondonópolis e ganhamos Rondonópolis. Pela primeira vez, Jaciara joga e ganha o adulto. Nós tínhamos 17 anos de idade, jogamos com o time adulto, pelo time adulto de Jaciara, e repetimos a façanha em 98, fomos campeões em Primavera, também em cima de Rondonópolis. Nós somos bicampeões em cima de Rondonópolis, eu jogando por Jaciara. E lá em Jaciara eu tenho grandes amigos que estão lá ainda, Max, acho que você conhece, Leandro do Posto 300, que ele foi embora para Capanema, mas ali ficou o Luft também, da família Luft, o Valmir Luft, o Marquinhos Ojeda, que trabalha na Secretaria de Turismo. Então a gente fez muitos amigos lá em Jaciara, e o esporte traz pra gente essas coisas, né? A oportunidade de você vestir a camisa de um município, de você sentir pertencente àquela cidade e de conhecer pessoas interessantes, e especialmente no meu caso, a minha esposa. Você tem o secretário de esporte lá, que está lhe apoiando, lhe ajudando, porque você é do esporte, Carloman, que está fazendo bonita aí, todo dia adesivando o carro. Não, o Carloman é um figura, né? Foi também atleta profissional de futebol. Já vou dedar você, Carloman. Ele falou, o irmão do Max era bom de bola. O irmão do Max era bom de bola, não podia deixar ele solto, não. Ligeiro, magrinho, corria muito. O Max era mais volante do que centroavante. Mas um abraço, Carloman, a galera do esporte em Jaciara. Jaciara tem a cultura esportiva e o lance dos esportes radicais, os esportes de aventura. Eu acho que a gente precisa dar essa retomada agora, Max. A nossa prefeita Andréia, inclusive, se você espirrar saúde, nós estamos aqui firme e forte, viu? A Andréia está fazendo essa retomada na parte de infraestrutura da cidade. Ela falou para mim que o próximo passo de investimento pesado é na questão do esporte de aventura, do esporte radicais e o trade turístico de Jaciara retomando o primeiro lugar do estado de Mato Grosso. Eu queria que vocês falassem, assim, que você falou que conheceu a sua esposa, né, no esporte, a visão de vocês dois esse incentivo ao esporte, a mulher, né, já que eu sou a única que vem de tal fruto, que você falasse um pouco mais sobre isso, se você tem projeto, o Max também, projetos futuros, no caso, né? Sim, a participação da mulher no esporte, hoje, nós já temos um avanço muito grande. Na minha época, lá na década de 90, que eu sou bem mais jovem que o Max, mas... De qualquer maneira, na minha época, por exemplo, só tinha 2 modalidades que as mulheres podiam participar na Escola Técnica Federal de Mato Grosso. Ou ia para o vôlei, ou ia para a ginástica rítmica desportiva, GRD. Foi a professora Teca, junto com a esposa do professor Sabino, que falou, não, as 4 modalidades de quadra vai ter mulher. O atletismo vai ter mulher. A musculação, levantamento de peso, vai ter mulher. A natação vai ter mulher. Então, isso é recente. Você falou, é muito importante. Tem 30 anos apenas que nós, das escolas, das grandes escolas, começamos a abrir essa questão para as mulheres. O Max pode contar dessa experiência, dessa mudança, dessa participação das mulheres nas escolas. Por exemplo, ele vem de seminário. Só homem lá, né, Max? Só homem. Foi uma época bacana a minha do seminário, mas eu acho que a integração está acontecendo muito hoje. Todos os esportes, mulheres, homens estão praticando de forma muito, muito tranquila, uma interação muito forte. A gente vê aí nas quadras, principalmente de lazer aí do pessoal, a gente vê essa integração já acontecendo muito forte. A gente precisa fortalecer cada vez mais esse empoderamento da mulher e esse fortalecimento para que realmente ocupe o espaço que ela achar que deve ocupar e fazer aquilo que ela achar importante. Disse tudo. A renda desses atletas hoje, né? Como que vocês enxergam isso? Qual que é o projeto para frente aí? Zé, nós já temos hoje, aí eu quero aqui parabenizar o atual secretário de Esporte, de Cultura, Esporte e Lazer, o Jefferson Neves, que foi meu calouro na universidade, foi eu quem levei ele para a secretaria, foi ser meu adjunto, e antes dele assumiu meu lugar o Beto, e o governo do estado que acreditou em alguns projetos que nós tínhamos desenhados lá em 2019 e aconteceu a efetivação dele em 20 e especialmente 21 e 22. Bolsa Atleta. Só para vocês terem ideia, nós temos mais recursos do que inscritos. Vou repetir.
nós temos mais recursos na conta do que inscritos no Bolsa Atleta. Nós temos capacidade hoje de ter mais de 1.000 atletas recebendo dinheiro. Aí dividimos em categorias. Tem aquele atleta que está começando a sua vida do esporte escolar lá no ensino fundamental, sétimo, oitavo e nono ano. São os meninos de 11, 12 e 13 anos. Eles recebem R$200, Max. Muito bom. Aí tem os atletas do ensino médio, 14, 15 e 16 anos, os meninos do primeiro, segundo e terceiro ano. Eles recebem R$400. E nós vamos implantar agora, no próximo ano, os atletas universitários. Até 23 anos, os atletas universitários que podem ir para as Olimpíadas Universitárias, eles vão receber R$800. Fora os atletas que já são profissionais, com bolsa pódio, bolsa técnico, enfim, revolucionário. Só que isso, Zé, é para quem está num processo de gestão esportiva de sua vida. Aí uma coisa que é um desafio para nós, para mim, para o Max, para todo mundo. E aquele menino lá do bairro? Aquele menino que não tem muitas vezes o que comer e não consegue alcançar o time da escola. Nós temos que pensar nesse menino. Aquele que já está na trilha do esporte escolar, isso a gente já conseguiu resolver em parte. Tem alguma situação, por exemplo, de esportes não olímpicos, e aí eu quero dizer para a galera das lutas que é um desafio, Max. A gente tem que colocar 70% a 80% desse recurso em esporte olímpico. Mas tem muitos esportes que não são olímpicos que tem muita gente praticando. Vou te dar uma dica. O jiu-jitsu não é olímpico. E está lotado de projetos do jiu-jitsu que não podem receber o Bolsa Técnico, o Bolsa Atleta. Ainda assim, o secretário Jefferson, o Beto, na minha época, a gente falava, não, gente, vamos tirar 30% do recurso para os esportes não olímpicos que fazem bonito também. Então esse é um desafio. Mas o maior desafio de todos é como fazer para aqueles meninos que moram no bairro, que querem bater uma bolinha, que querem ter uma quadra e que não tem nem comida em casa. Infelizmente, a gente está sofrendo isso. Mato Grosso é recordista de tudo. Aqui, inclusive, nós somos recordistas de bilionário. Nós temos aqui 5 bilionários que estão no Forbes nacional e no Forbes internacional, mas ainda a gente tem uma diferença social muito grande. Talvez essa vai ser a grande pegada do Max e do Alan nessa dobradinha deputado estadual, deputado federal, fazer com que a galera da quebrada, da periferia, eles possam ter oportunidades iguais aos outros que têm dinheiro, tem grana, tem vontade, tem condição de ir para as escolas onde tem esporte para valer, né? E o Max que tem essa pegada social, né, Max? E já ajuda muitos outros projetos que estão acontecendo relacionados ao esporte. Vai fazer essa ponte pro social e esporte, né, Max? Isso é fundamental, necessário. O Alan colocou muito bem. Eu acho que essa parceria, Max aqui, o Alan lá em Brasília, a gente fortalecendo os recursos, priorizando, vamos fazer esse trabalho desse levantamento. Eu acho que essa sacada aí vai ser boa para a gente priorizar, otimizar os recursos. Os recursos são finitos, então você tem que priorizar bastante, mas eu acho que precisa cada vez mais a gente trabalhar essas ações sociais, esses projetos sociais, esse envolvimento da comunidade, da periferia, para que a gente possa trazer e participar desse desenvolvimento do nosso estado que vem acontecendo, que vai acontecer muito nos próximos anos aí. Nosso estado vai crescer muito, vai gerar muita oportunidade, mas precisa que essas oportunidades cheguem a todos os matogrossenses, cheguem a esses matogrossenses que estão alijados desse desenvolvimento, que não estão sentindo esse desenvolvimento. Eu acho que esse é um grande desafio nosso e eu vou priorizar e vou trabalhar muito nos próximos 4 anos nessa direção, nesse caminho, e cobrando isso muito forte pelo governo e por parte da sociedade de uma maneira geral. Despertou aqui uma ideia, Max, importante. Vamos fazer um levantamento do Ser Família? Vamos levantar a galera do Ser Família e trabalhar com o CRAS pra gente ver de fato quem são essas crianças e adolescentes que estão aí no programa Ser Família, que é um programa que a primeira-dama tem feito um trabalho fantástico, iniciou lá com o deputado Max quando ele era secretário. Eu acho que a gente pode fazer um levantamento mais focal dessa galera mais vulnerável socialmente, para a gente fazer projetos esportivos para eles. Por exemplo, agora a gente acabou de realizar aqui a Taça das Comunidades. Nós realizamos com uma emenda minha a Taça das Comunidades. Foram escolhidos 5 bairros periféricos em Cuiabá, onde nós recuperamos as praças comunitárias. Eu não quis entrar em centro comunitário, Max, não quis entrar em praça esportiva da prefeitura, quis entrar dentro das atividades das praças comunitárias. Então foi Mossoró, Parque Georgia, Praeirinho. Nós fizemos a Taça das Comunidades e foi top. Nós arrumamos as quadras, arrumamos os campos, organizamos o campeonato só para morador. Então talvez essa seja uma pegada
pegada bem legal. E aí, vamos desafiar aí a turma para vir para esse podcast, mas para falar de esporte, depois eu quero desafiar o Max para bater numa bola igual eu tenho batido na bola. Igual eu tenho batido na bola. Eu quero que ele bata na bola lá no campinho para ver como é que é a batida, pô. Então vamos fazer esse desafio, viu, gente? Na bola, no futebol ele vai perder. Ele só ganha no basquete. O único esporte que ele ganha é no basquete. Tá feito o desafio, Tênis então, né? de mesa, então. Ó, luva de pedreiro é o seguinte, próximo você vai ficar ligado no Max para saber se ele bate nessa bola do jeito que ele fala aí. Esse eu quero ver, hein? No futebol, então o Max convida ele pro Pebolim também, que eu já presenciei. O Max deu uma lavada no pessoal no Pebolim. Ping-pong eu topo. Tá aí, ping-pong. Ping-pong, pebolim, isso aí. Vamos fazer um campeonato, várias modalidades. Um campeonato. Aí, ó, fica aí. Bom, gente, a gente vai chegando no final do nosso podcast. Max tá on. E as considerações finais aí do Alan e do Max. Eu quero agradecer, Max, obrigado, cara. Obrigado de verdade pela oportunidade. Quero agradecer também a família PSB, que acolheu o time do Alan. O time do Alan é um time pequeno, mas um time guerreiro, um time de batalhadores que gostam de fazer política. Então, lá em casa, Max, você tem hoje uma família também, que é a minha família, meus amigos, meus parceiros. Eu tenho falado para todo mundo e vou repetir aqui. Quando o Max fez o convite para que a gente pudesse vir ao PSB para uma disputa de federal, na hora eu fiquei com muita animação de vir, mas minha equipe falou, você tá louco, nós estamos no controle de um partido, você se fortaleceu para estadual, tem um retorno para estadual um pouco mais tranquilo, mas o desafio anima a minha vida, então quero dizer que eu estou muito feliz. E aquilo que a gente tinha pactuado, aquilo que você falou que eu ia ter espaço, que a nossa equipe ia ter espaço para trabalhar dentro do PSB, meu irmão, foi além do que a gente esperava, foi além do que a gente foi pactuado. Você realmente é um cara diferenciado. Não tenho dúvida do seu futuro, Max. O seu presente já é brilhante, mas o futuro ele tá aí claro e cristalino. Então, agradecer toda a equipe aqui da comunicação, a equipe da comunicação do Max, a equipe do nosso estúdio desse podcast e finalizar com vocês pedindo voto. Nós somos num podcast dentro de um programa eleitoral. Sou o professor Alan, deputado federal 4010, do Pantanal ao Planalto Central. Professor Alan, sou deputado federal. É nóis. Max Russi. Só agradecer mais uma vez, você, a Anne, toda a equipe aí que está filmando, acompanhando. O Alan foi um grande quadro que veio para o PSB, somou muito, trouxe muita gente boa para o partido também. Isso aí está fez com que o nosso partido crescesse muito. Vai estar em Brasília, vai ser um deputado diferenciado, preparado, da educação, que cuida do esporte, gosta do esporte. E vamos fazer uma soma importante para o Mato Grosso, lá, eu aqui na Assembleia, se você que está nos assistindo nos ajudar, que Deus nos abençoe, pedir o apoio, pedir o voto, vamos pedir mais um apoio, pedir mais um voto. A eleição está muito curta esse ano, então todo dia é dia, toda hora é hora, tem que pedir voto, falar dos nossos candidatos, e eu gostaria muito de pedir o seu apoio, o seu voto, a sua ajuda para votar Max 40 mil. Anne, suas considerações? Queria agradecer a presença de vocês dois, e é isso, até o próximo podcast Max tá on. Bom, pessoal, agradecendo aqui a presença dos nossos ilustres camisas 10, né, os nossos jogadores caros, Max e Alan, que participaram aqui, Anne que me acompanhou, e lembrando, gente, YouTube, Deezer, Facebook também, Spotify, Max tá on lá, só você acessar e acompanhar nossos programas. Valeu? Abraço, fiquem com Deus.